Boa noite, Mariana, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Oi, gente. Tudo bem, graças a Deus. Então, a gente já vai começar aqui. Como você já se apresentou na sua primeira live aqui no blog, então eu já vou adiantando para os assuntos da semana. Mariana, Tranquilo. a gente teve aí um fato marcante durante a semana que ele também é conectado com outros fatos de semanas anteriores, que é o fato do ministro do STF, Dias Toffoli, ter protegido, entre aspas, o senador José Serra. Ele suspendeu buscas e apreensões em seu gabinete e apenas continuam sendo permitidas as buscas e apreensões em residências ligadas ao senador. Outro tucano conhecido também já havia sido indiciado, né? O Geraldo Alckmin foi indiciado na Lava Jato por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, o próprio Serra também. Inclusive, alguns dos crimes não podem nem ser considerados, porque já houve o tempo de prescrição, né? Ele já não pode mais responder por esses crimes, já que passou-se alguns anos. Queria saber de você, Mariana, como é que você viu essa atitude do ministro do STF e como é que você vê essa conjuntura onde tucanos que provavelmente a direita já votou no passado, em eleições presidenciais, eles estarem em situações complicadas na Lava Jato. Como é que você vê isso? Ô, Diego, deve ser muito bom ter amigos no STF, né? Deve ser ótimo, porque claramente, né, a atitude do Toffoli, ela é para impedir que essas pessoas respondam pelos seus crimes, né? Uma proteção aí, é uma medida jurídica totalmente equivocada, o argumento que ele usou, uma solução totalmente casuísta. Para impedir que essas pessoas respondam pelos seus crimes, que essas buscas e apreensões não aconteçam e nada seja encontrado. Mas algo que me chama muito a atenção sobre o que você falou, dessas pessoas que a direita, inclusive, já votou nelas, e que hoje, né, com o conhecimento político que a gente tem, né, que os nossos olhos foram abertos, a gente sabe que não são direita, essas pessoas não são direita, não representam a direita, mas é aquilo que a gente conhece por teatro das tesouras, né, que ali se revezava PT e PSDB no poder, mas na verdade representavam uma coisa só. E algo que me chama muita atenção em ver que nos últimos dias, né, os tucanos têm sido investigados, seja o Alckmin, né, aí o ladrão de merenda, seja o Serra, sejam pessoas ligadas ao próprio movimento MBL, por exemplo, é algo que a gente só começou a ver depois que o Sérgio Moro saiu da Lava Jato e saiu do Ministério da Justiça. Então, isso é algo muito curioso, porque a gente sempre ouvia, mas a Lava Jato só investiga o PT. E, de fato, era algo que acontecia. Então, agora a gente está vendo que ambos estão sendo investigados, ambos estão respondendo, e aí eu levanto, de fato, esse questionamento, se não havia uma proteção que era dada mesmo ao PSDB e aos tucanos por parte do Sérgio Moro. Então, que bom que agora a gente está vendo a balança equilibrada, né? Os dois lados estão sendo investigados e seria melhor se pudessem ser de fato investigados como deveria, né? Mas como essa galera tem muita amizade com o STF, né? E o STF está mais preocupado em prender bolsonaristas do que em prender corruptos, então fica difícil. Inclusive, a gente já vai falar sobre essa questão da perseguição aos conservadores, né, pelo STF. Eu não gosto, na verdade, nem de usar esse termo STF, porque a gente não pode necessariamente ir contra a instituição STF, mas aos ministros que atualmente ocupam, na Ministros. verdade. Exato, é uma instituição de Estado essencial no Estado Democrático de Direito. A questão é saber compô-lo, né? Então, Mariana, isso você falou aí, a direita provavelmente já votou, não apenas porque o pessoal no passado não tinha muita instrução política, mas também por causa da falta de opção, na verdade. A direita não tinha um candidato propriamente e o que restava era votar no menos esquerdista, por exemplo. Alguns direitistas até, o pessoal assim, mais povão, porque direitista é o Brasil quase todo, né? Pessoal conservador a favor da família, cristão. O pessoal mais povão, mais simples, votava até mesmo no PT, porque tinha mais apelo publicitário, tinha toda uma retórica assistencialista, então isso acabava assim distorcendo o jogo político. E Mariana, o que é que você acha assim? Você acha mesmo que tem ligação com a saída de Sérgio Moro? A questão da Lava Jato está só agora indo atrás dos tucanos mais notáveis? Você acha que, digamos, o Sérgio Moro ele tem um potencial apoio do PSDB numa candidatura? Como é que você vê essa questão mais política ligada ao Sérgio Moro?
Olha, Diego, pode até ser coincidência, mas que o bonde só começou a andar para o lado dos tucanos depois que o Moro saiu, isso é um fato, né? Não deu ali uma semana, 2 semanas que ele saiu, as investigações para o lado do PSDB já começaram a correr. Então, assim, pode até ser coincidência, mas é uma coincidência bem curiosa, porque a gente sempre falava nisso, né? Que o PSDB não era investigado, que a Lava Jato não chegava no PSDB. E agora chegou, e foi depois que ele saiu. Então, assim, se é coincidência, é uma coincidência bem curiosa. Mas, na minha opinião, Mariana Selim tem total relação. Realmente, eu acredito que o Sérgio Moro protegia os tucanos, e eu acredito que ele tem, sim, apoio do PSDB para vir numa possível candidatura. Inclusive, o Mandetta já lançou aí essa semana, né, já falou que tem pretensão, sim, de se candidatar e, quem sabe, de compor uma chapa juntamente com o Sérgio Moro. Então, é provável que em 2022 a gente veja aí o Moro A chapa mostrando dos realmente a que renegados. veio. A chapa dos renegados, exatamente. E a intenção deles já era essa, né? Já era um projeto político e aí vem se concretizando de fato como a gente imaginava. É verdade. Inclusive, Mariana, você falou aí na questão de Mandetta, uma possível chapa com Moro. Tem saído várias pesquisas simulando se a eleição fosse hoje, né, presidencial, em quem você votaria. Todas as pesquisas, tanto estimuladas quanto espontâneas, elas mostram uma liderança assim ampla de Bolsonaro. Apesar de as pesquisas de aprovação e reprovação mostrarem que ele está no alto patamar de avaliação negativa, o pessoal tende a votar nele porque enxerga nas outras opções algo, entre aspas, pior do que a gestão que eles já consideram negativa, por exemplo. Eu acho que a questão da pandemia ela acabou, querendo ou não, manchando um pouco a popularidade de Bolsonaro. Não é uma coisa consistente a longo prazo essa visão da população, mas, de fato, isso provavelmente fez com que a avaliação negativa dele subisse nesse período, mas, mesmo assim, eleitoralmente continuou com uma força muito grande. Eu, inclusive, tenho publicado alguns artigos com estatísticas mostrando que o voto em bolsonaristas ele é o mais barato dentre todos. O voto no candidato centrista, aquele que fica em cima do muro, que faz alianças por conveniência, ele é o mais caro de todos. Para um centrista ganhar a mesma quantidade de votos que um direitista, ele precisa gastar muito mais em campanha. E a própria esquerda também tem um custo-benefício muito bom, só perde para a direita. Ou seja, o pessoal que toma posição de forma consistente tende a se sobressair em eleições. Isso é uma comprovação estatística, digamos assim. Todos os casos se mostra isso, praticamente todos os cargos disputados, parlamentar, cargo executivo, todos. Então, assim, realmente o eleitorado brasileiro é conservador de forma maciça, né? Isso aí é comprovado há muito tempo. E Agora eu olha, queria saber Diego, de que você. Sim, diga. E olha que assim, eu tenho muito pé atrás em relação à pesquisa, porque a gente lembra que em 2018, por exemplo, as pesquisas diziam que em todos os cenários possíveis Bolsonaro perderia e sequer passaria do primeiro turno, seja competindo com qualquer candidato que fosse. Então, assim, se as pesquisas dizem que ele está em primeiro lugar com tantos por cento, eu acredito que ele tem o dobro aí dessa porcentagem. Porque a gente sabe que não são confiáveis, as pesquisas não são confiáveis. Né? Aí dizia que Bolsonaro tem 46%, por exemplo, de reprovação. Eu acredito que essa reprovação seja muito menor do que isso e a aprovação dele seja ainda maior do que a gente já vê que é. Porque eu acredito que as pesquisas ainda são aí um pouco falsas. Acho que dá para a gente aumentar ainda essa porcentagem. E com certeza acreditar que uma vitória vem em 2022. E eu acredito no primeiro turno, inclusive. A gente quase ganhou no primeiro turno, foi em 2018, foi 49,5%, se eu não me engano, faltou só meio ponto percentual e realmente tem essa chance, eu acho. Sobre as pesquisas, Mariana, eu realmente tenho algumas coisas que são extremamente óbvias, né? A Datafolha, por exemplo, não dá nem para citar, porque é uma coisa muito óbvia até para o mercado de capitais, o mercado financeiro. Eles reconhecem que a Datafolha não tem credibilidade. Eu me lembro que lá na eleição no primeiro turno ainda, a Datafolha divulgou uma pesquisa, estava no final do primeiro turno, se eu não me engano, divulgou uma pesquisa sobre um eventual segundo turno. Aí mostrava lá Bolsonaro bem atrás, ou com uma vantagem muito pequena em cima de Haddad, e o mercado, eu lembro que os meus colegas, né, de economia achavam o mercado vai reagir mal amanhã porque a pesquisa deu mais chance para o PT ganhar.
pois o mercado ele simplesmente ignorou a pesquisa e os analistas apontaram que foi em virtude da baixa credibilidade do Datafolha. Ou seja, o mercado de capitais, que é um pessoal assim, que não entende tanto de política, já sabe que o Datafolha não presta. Agora, tem outras pesquisas que eu confio mais. Por exemplo, a pesquisa Paraná Pesquisas, que é um pessoal assim mais desvinculado a instituições do establishment. Tem também a Confederação Nacional de Transporte, tem a própria pesquisa da XP Investimentos. São pesquisas que eu confio mais e elas têm mostrado que Bolsonaro lidera os cenários eleitorais, se a eleição fosse hoje, e também que ele tem a segunda menor rejeição dentre todos os candidatos. Só perde para Sérgio Moro, que tem a menor rejeição por causa da pouca exposição política, né? O pessoal não conhece direito ele politicamente, conhece mais ele como juiz. Então, basicamente é esse o cenário. É muito favorável a quem é bolsonarista, inclusive nessas eleições agora, se você for se candidatar a vereadora, né? Não sei como é que você está planejando isso aí. Você é pré-candidata, não? Gente, eu planejei dar essa notícia de uma forma totalmente diferente, mas eu retirei minha pré-candidatura essa semana, para tristeza de algum, para alegria da oposição. Mas eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu comuniquei essa semana ao partido. Eu vou casar e provavelmente estou indo embora de Campina Grande, mas eu acredito que nós vamos ter excelentes nomes de direita aqui, vou estar apoiando essas pessoas. Então fiquem tranquilos que gente para representar lá na Câmara vai ter. Ah, show de bola. Eu já ia dizer o seguinte, se você fosse, né, pensar em se candidatar nessas eleições agora, o que está mais favorável é o bolsonarismo. Eu sei que você é bolsonarista conservadora, mas tem muito conservador que está com medo, está mais comedido, porque pensa, Bolsonaro saiu queimado na pandemia, ele não vai transferir tanto voto assim, mas vai transferir sim, segundo as estatísticas. Era isso que eu ia dizer. Então, Mariana, sobre o que você acabou de dizer aí, eu acho que é muito bom, né, que você vai casar, sempre uma notícia boa, mas também uma certa tristeza, porque você, na minha opinião, seria uma excelente política, né, caso fosse eleita. Obrigada, Diego. Eu também senti uma dorzinha no coração, né? Porque uma parte de mim queria ocupar lá a Câmara, pegar umas tretas de vez em quando lá com Pois os é. outros vereadores. Pois é, mas eu tô feliz, estou contente, né? O sonho de todo conservador é formar uma família e eu estou dando um passo para isso, então estou muito feliz. Show de bola. Agora, Mariana, eu queria passar para o próximo assunto. A gente teve essa semana também a entrega muito simbólica pelo ministro Paulo Guedes da Economia da primeira etapa da reforma tributária proposta pelo governo Bolsonaro. Ele entregou ao mesmo tempo ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ela basicamente vai simplificar impostos federais, fazendo uma unificação. A ideia, ao final de todas as etapas, é simplificar todos os impostos possíveis, inclusive os estaduais, unificando a maioria, ou todos. Como é que você vê, Mariana, esse desenho de reforma tributária? Como é que você vê, digamos, a importância disso para a economia brasileira e também ligando um pouco com a política? Olha, Diego, eu mesmo falei para você, né, quando a gente estava conversando no privado, que eu não cheguei a ler ainda o texto da reforma tributária e, inclusive, já vi algumas pessoas falando aqui no Instagram, algumas críticas, algumas pessoas elogiando, algumas pessoas falando que o texto poderia ter sido mais completo, né, mas aí eu não sei porque ainda não cheguei a ler. Mas como você falou, a proposta é simplificar, né, os tributos. A gente tem uma cumulatividade de tributos enormes no Brasil, né? São tributos diferentes e variados, enfim, que burocratizam demais a vida do brasileiro. E eu acredito que a proposta ela é muito boa, inclusive para agora que a gente vai sair dessa pandemia e precisar de uma recuperação econômica, eu vejo a reforma tributária como um ganho de eficiência para a nossa economia e, de certa forma, inclusive, eu vejo um ambiente de negócios mais favorável daqui para frente com a reforma tributária. Como eu disse, eu não li o texto, mas se a proposta for o que a gente imaginava, então eu vejo dessa forma e acho que é super importante, é um passo essencial. A gente teve a aprovação da reforma da Previdência e a reforma tributária agora é o segundo passo essencial para a nossa economia. Sim. Inclusive, as críticas elas vieram também porque se a reforma ela parar por aí, né, só a primeira etapa for aprovada,
aí, com certeza, os efeitos não vão ser aqueles que são desejados pelo próprio governo. Mas é uma hipótese muito pouco factível, na minha opinião, porque quando essa etapa é encaminhada, se as outras não conseguem ser aprovadas também, isso ficaria mal até para o próprio Congresso, porque ele entraria na conta dele um trabalho iniciado que não foi continuado e acabou prejudicando a economia ao invés de melhorar. Então, politicamente, eu acho que isso é desvantajoso para o Congresso, ele não querer aprovar as etapas seguintes. O terceiro e último assunto relevante da semana que a gente vai comentar, Mariana, é a questão mais chamativa de todas, que foi a censura de conservadores no Twitter, por ordem do seu preferido ministro aí, que você escreve tanto sobre ele, Alexandre de Moraes. Ele ordenou... Eu já tenho a fotinha dele salva aqui no computador, Exato. Que eu escrevo tanto sobre ele que eu já vou colocar. Eu percebi. Eu ia falar no começo da live, vamos falar enquanto o Alexandre não derruba o perfil da gente, né? Porque aí a gente não vai mais poder fazer live depois. Diga nem o negócio. Gente, brincadeiras à parte, eu disse essa semana e repito, a gente está vivendo, eu acredito, um dos tempos, se não for o tempo mais sombrio da nossa história em relação à censura. E eu acho muito curioso, porque eu me lembro como se fosse ontem, que nas eleições de 2018 as pessoas diziam: não votem no Bolsonaro, porque a gente vai viver uma ditadura, a gente vai ser censurado, a gente não vai poder postar nada, a gente vai ter regulamentação disso e daquilo. E o que a gente tem visto é uma regulamentação, uma censura exposta, declarada, explícita, e que não vem do Bolsonaro, vem lá do STF. E é justamente contra aqueles que apoiam o presidente. E assim, para quem está achando que é brincadeira, ainda não abriu os olhos para perceber a gravidade da situação que a gente está vivendo. Porque corre aí um processo totalmente ilegal, inconstitucional, imoral. Tem gente que já foi para a cadeia, né, que ficou presa em presídio comum, como se fosse bandido, né, como se fosse meliante, simplesmente por expor críticas ao STF na internet. Tem gente usando tornozeleira eletrônica, como se fosse bandido, por ter feito uso da sua liberdade, do seu direito de expressão, né, previsto lá no artigo 5º da Constituição. E agora, assim como a cartada final, essas pessoas tiveram suas contas nas redes sociais derrubadas, retiradas do ar. Então, literalmente, a gente tem vivido um período de censura total, onde qualquer opinião, né, que vá contra o sistema, que vá contra o STF, que vá contra esses ministros, está sendo silenciada, simples. Né? Nós, daqui uns dias, se a gente continuar levando isso na brincadeira e achando que está tudo normal, esperando a próxima liberdade que vai ser tolhida, a gente não vai ter mais direito de lutar por nada, porque a nossa voz vai ser calada. E é o que eu sempre digo, a Venezuela não se tornou Venezuela de um dia para o outro, não. As pessoas, elas não perdem, um povo não perde a liberdade da noite para o dia. A liberdade, ela começa a ser tolhida aos poucos, tira uma coisa aqui, tira uma coisinha ali, tira ali, e você vai aceitando e você nem está percebendo. Até o dia que você não vai mais poder reclamar, porque já foi tirado tudo de você. E a gente está caminhando para isso. Exato. E, Mariano, você fez um apanhado aí do que diziam na eleição, né, presidencial. Diziam que Bolsonaro ia fazer exatamente o que o pessoal do poder judiciário da alta cúpula está fazendo, né? Está realmente implantando um Estado ditatorial, passando por cima dos outros poderes, passando por cima da Constituição e da liberdade das pessoas. E, assim, quem manda no país não é o executivo. O principal poder, aquele que é eleito pelo povo, não está mandando no país. Quem está mandando são pessoas que não foram colocadas lá por voto popular, foram escolhidas por quem eles deveriam julgar, pelos políticos, e tem claramente um viés de ativismo judicial que passa por cima da Constituição brasileira. Isso é extremamente nocivo para a nossa liberdade, né? Inclusive, você falou até em tom de brincadeira, mas realmente é uma ameaça, né? Se esse blog aqui, por exemplo, ele tomar um patamar um pouco maior, existe um grave risco de ser cerceado pelo STF, de as pessoas que compõem o blog serem perseguidas. Isso aí não é uma chance muito pequena. Então, realmente é um cenário absurdo, que a gente tem que sempre ressaltar, toda semana, se possível. Porque o pessoal que não é tão politizado pode acabar assim, adormecendo, pensando que é só uma coisa... é um probleminha ali com o STF, que eles estão fazendo uma coisa que não é muito certa,
mas é muito mais do que isso. Está afrontando a democracia, né? E, inclusive, eu queria Ou já até, lembrei... Sim, diga. você falou assim, né? Tem pessoas que não entendem e acham que é uma besteira, e tem pessoas que realmente vão, é importante falar, vão na onda de que o STF está lutando contra fake news, né? Mas é importante ressaltar quem é que define o que é fake news. E por que esse julgamento do que é fake news é feito apenas contra a direita? Não existe esse julgamento contra páginas esquerdistas que produzem, de fato, fake news diariamente. Então, não é uma luta contra a mentira, é uma luta para que a verdade não seja exposta. É importante ressaltar isso para quem ainda está caindo nesse conto de fadas de que é uma luta contra fake news. Exato. E eles criaram uma narrativa tão assim perversa que a gente não sabe nem por onde começar a refutar isso aí. Porque se a gente começa a dizer, por exemplo, o que eu disse, que é contra a liberdade, contra a Constituição, a gente está deixando de fora a questão do fato de eles usarem o termo fake news. Ou seja, parece que a gente está defendendo o nosso direito de contar mentiras. Sendo que o que é uma mentira, né? A gente está falando uma coisa que várias coisas que afrontam o establishment, várias coisas que afrontam a antiga hegemonia intelectual da esquerda e ainda a atual hegemonia cultural. Então, isso vai ser visto como fake news por quem domina o ambiente e quer implantar uma hegemonia ditatorial. Agora, o próprio Congresso, o próprio Poder Legislativo, ele está indo nessa onda também, não é só o Judiciário. Eles querem aprovar uma lei que dê autorização expressa para perseguir pessoas de acordo com um julgamento totalmente arbitrário do que é verdade ou mentira. Para interferir na política de empresas privadas, de redes sociais, e a toda hora cercear a liberdade quando bem quiser. Isso aí é uma coisa que a gente vê em países como a China, né? Que eu, inclusive, queria linkar com o cenário atual, porque o próprio Olavo de Carvalho diz muito isso. A questão é o seguinte, você vê quem é que manda em você quando você sabe de quem não pode falar. Se você fala da China, fala uma crítica, por exemplo, você muito provavelmente vai ser muito perseguido se você tiver alguma relevância. Então, a própria reunião ministerial que foi divulgada pelo STF teve que cobrir os termos ali sobre a China. Por que não cobre os de outro país, né? Os Estados Unidos toda hora é detratado em universidades pelos próprios políticos e ninguém faz nada. O diplomata americano também fica calado. Agora, se falar qualquer coisa da China, que é uma ditadura, né? Que é uma coisa assim, que é absurda, tem que ser atacada por todos. Se você falar o óbvio, o mínimo da China, você já é perseguido. Então, é claramente um cenário de assim, democracia de fachada no Brasil, né? A gente pensa que tem liberdade, mas é perseguido toda hora. Como é que você vê essa questão com a China, Mariana? Não, é muito verdade e é mais forte assim do que a gente imagina. Você estava falando, eu estava me recordando que bem lá no começo da pandemia eu escrevi um texto onde eu dizia que a China, né, ao final disso tudo, ela precisava ser responsabilizada, porque o mundo inteiro está sofrendo com algo que foi omissão da China, do Partido Comunista Chinês, e afetou a economia, a saúde, a vida das pessoas no mundo inteiro. Então ela precisava ser responsabilizada por isso. E eu me lembro que eu sofri ataques assim, por dias na internet, simplesmente por ter dito essa frase, que a China precisava ser responsabilizada. Foi quando eu caí na real do quanto as pessoas são dominadas por isso. Eu disse, caramba, eu não imaginava que era tanto. Você falar o óbvio, né? O óbvio, que a China tem que ser responsabilizada pelo que ela produziu, causa esse efeito nas pessoas. Então, isso que o Olavo fala é muito forte e é muito verdade. Você não pode falar, por exemplo, que o vírus chinês, ou chamar de peste chinesa, que as pessoas se irritam. Mas você pode falar que a gripe espanhola é gripe espanhola. Você pode usar outros termos que as pessoas não se chateiam. Então, essa influência, esse poder, né, do Partido Comunista Chinês é muito forte na vida das pessoas. Sim, sim. E, Mariana, eu já queria encerrar nossa live de hoje. Foi muito boa a conversa. Foi muito construtiva a entrevista, na minha opinião. E eu queria já lhe fazer uma pergunta final, assim, que não estava no script, que é o seguinte. Você disse que vai casar, né? Você ainda pretende, digamos, se candidatar algum dia? Pretende ainda exercer um papel de muita influência na política, sobretudo de Campina Grande? Olha, Diego, é aquela coisa, o futuro a Deus pertence. Mas o que eu posso dizer é que agora eu não posso dar uma resposta com certeza, né? Eu até falei para uma pessoa essa semana
quem sabe daqui a um tempo vocês não me veem ocupando outro cargo eletivo, né? Que não seja de vereador, eu venho para outra coisa, enfim. Mas o que eu posso dizer é que a política é algo que está muito enraizado em mim, né? Está muito forte. Então, vocês não vão deixar de ver a minha cara assim, nem tão cedo, seja ocupando um cargo, ou seja aqui na internet. Enquanto eu estiver podendo falar, né, e o Alexandre não implicar com a minha cara, vocês vão me ver fazendo política de todo jeito. Mas, quem sabe, eu não venho aí para outro cargo ou para vereadora mesmo daqui a um tempo, né? Eu posso dizer que não vou dar sossego aos opositores de jeito nenhum. Show de bola, Mariana. Então é isso. Eu agradeço a sua presença aqui, agradeço pela entrevista, agradeço a todos que assistiram aqui. Quem não segue ainda o blog, siga. Quem não segue ainda a Mariana Selim, siga ela também nas redes sociais. Fortaleça esse movimento de direita aqui na Paraíba, porque nós estamos crescendo cada dia mais, né? É isso, Diego. Muito obrigada pela oportunidade. Você sabe que é sempre uma honra dividir as lives aqui com você. O assunto flui sempre muito bem, é sempre uma conversa muito agradável. E como o Diego disse, sigam o Pensando Direita, sigam o Diego, me sigam. A gente precisa se fortalecer, né? Principalmente em tempos de censura, para a gente poder crescer cada vez mais e levar a verdade aos quatro cantos desse país. Então é isso. Tchau, tchau.